Olá, bem-aventurados, filho e filha do Altíssimo. Tudo bem com você? Mais uma vez aqui, vamos ler o capítulo 15 do livro de Mateus. Que o Príncipe da Paz esteja reinando aí no seu coração, na sua vida. Espero sinceramente que você esteja muito bem de saúde, com uma família abençoada, muita paz no seu lar. E só relembrando então, anteriormente no 14 vimos João Batista sendo decapitado, a multiplicação dos pães, Jesus anda sobre o mar e Jesus curou a todos que o tocaram. Hoje veremos, com a ajuda do Príncipe da Paz, Jesus, as tradições e a lei. Jesus atende ao clamor dos gentios e outra multiplicação de pães. Vamos começar? Mateus 15. Jesus, as tradições e a lei. Então, alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, foram até Jesus e questionaram. Só relembrando, recapitulando, que eu tenho certeza que você já sabe, inclusive até mais que eu. E quem eram os escribas? Doutores da lei, pagos para estudar e ensinar a lei e as tradições judaicas ao povo. Lembram? Fariseus, grupo de judeus influentes, poderosos política e religiosamente, extremamente preocupados com a forma, com os rituais, com a aparência, né? Eram legalistas religiosos. Legalismo religioso, lembram o que é? Estilo de vida de pessoas que creem que suas obras ou linhagem, né, no caso deles, ou a religião tornam o indivíduo merecedor do favor, do reino do eterno, da salvação divina. É isso que é legalismo religioso. Só para relembrar. Então os escribas e os fariseus foram até o Senhor Jesus e questionaram. 2. Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, visto que eles não lavam as mãos antes de comer? Mais uma vez eles vão lá perturbar o Senhor Jesus, né? Que estavam extremamente incomodados com tudo aquilo que estava acontecendo e eles queriam de toda forma encontrar erros e para pegar, né, o Senhor Jesus. E aí eles perguntam então, né, por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Tradição dos anciãos, que era isso? Eram orientações baseadas na lei de Moisés, com muitas outras doutrinas que foram sendo adicionadas com o tempo, né? O volume desses preceitos cresceram tanto que o simples fato de lavar as mãos antes das refeições tornou-se um ritual de purificação, né, para afastar a mínima possibilidade de um judeu ser contaminado pela poeira vinda de um pagão. Relembrando, pagão, todos aqueles que não tinham o Deus de Israel como o único Deus, né? Então, outra prática deles, se alguém desejasse se ver livre de cuidar dos pais idosos, né, era só fazer uma declaração falsa de que havia doado seus bens ao templo, né, uma oferta. Então os bens registrados em nome do templo só poderia retornar aos donos, né, os verdadeiros donos, quando os pais desses, né, os idosos, morressem sob o pagamento de um valor. Então era isso que estava acontecendo, era isso que estava lá na tradição dos anciãos. 3. Continuando, ponderou-lhes Jesus. E por que transgredis? Aí eles perguntam, né, por que os discípulos transgridem, que não lavam as mãos. Aí Jesus fala, e por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? 4. Pois ordenou, honra a teu pai e a tua mãe, e ainda quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe seja punido com a morte. Contudo, vós dizeis que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, oferta é ao Senhor a ajuda que de mim devias receber,
esse jamais estará obrigado a honrar seu pai ou a sua mãe com seus bens. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Estão entendendo aí então o que estava acontecendo? E aí no 7 ele não aguenta, né? Ele fala: hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando, né? O que o Senhor Jesus fala aqui, que bem que profetizou Isaías denunciando. Aí a gente pode pensar, né? Alguns dizem: mas não devemos julgar. Jesus falou que à medida que julgardes, vos julgarão também. Só que a gente tem que entender que são níveis, era uma outra situação. Julgar os irmãos com relação a condenar, se achar mais santo que o outro, é uma coisa. Agora, denunciar, né, as coisas erradas que fazem, principalmente por amor ao Evangelho, por amor ao Senhor, é válido. É isso que eu vejo aqui o Senhor Jesus fazendo a todo momento. Então ele falou no 7, hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando. O que profetizou? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens, né? É fundamental que tenhamos a responsabilidade de pesquisar, procurar ler, se informar, né? Sobre aquilo que nos ensinam, sobre aquilo que a gente está ouvindo e que dizem ser de Deus. Então, a gente tem que saber se aquilo de fato é coerente com a graça mostrada pelo Messias. E isso é muito sério. Continuando. Então Jesus conclamou a multidão e aproximar-se pregou. Então o Senhor Jesus reuniu todo mundo e falou assim: ouvi e entendei, né? Exclamação: ouvi e entendei. 11. Não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, isto sim corrompe a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos avisaram, né? Os discípulos sabiam, né? Estavam percebendo ali como é que estavam os fariseus, os escribas, e aí os discípulos falam para o Senhor: sabes que os fariseus se ofenderam quando ouviram essas tuas palavras? Né? Faz uma pergunta para ele. Mas aí ele responde, 13, mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada no devido tempo, o joio será arrancado e será queimado. E o joio não é arrancado, então, pelo que vimos anteriormente aí em outros capítulos, lembra? Porque para o trigo não vir junto, para não fazer mal ao trigo. Enfim, continuando, 14, deixai-os, né? O Senhor Jesus fala: deixai-os, eles são guias cegos, guiando cegos. Então eram cegos guiando cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. O Senhor Jesus falou, né? O cuidado, a seriedade em não ser conivente com o erro religioso. Uma coisa é não julgar, né? Mas a gente não deve ser coerente com o erro religioso, porque a gente tem que ter cuidado com a nossa própria vida, para a gente não ser guiado por cegos, e aí os dois acabar caindo no buraco. Apocalipse 18:4 diz muitas coisas. O 4, esse 18 é muito interessante. O 4 fala assim: então ouvi uma outra voz dos céus que exclamava: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes das pragas que a atingirão. Ou seja, isso já é um recado válido para agora, porque no grande dia já não vai ter tempo mais de se retirar, né? Quando ele voltar ao juízo. Então é para hoje isso aqui, ó. Então ouvi uma outra voz dos céus que exclamava: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes das pragas que a atingirão. Então temos de ter muito cuidado para não sermos julgados como cúmplices dos falsos religiosos, porque é sobre isso que o Senhor Jesus está falando aqui. E aí então no 15, então pediu-lhe Pedro: explica-nos a outra parábola, né? Aí o Pedro pede para explicar. Ao que Jesus replicou, o Senhor, uma das coisas que tirava o Senhor Jesus do sério era a hipocrisia dos escribas e fariseus, né? Então ele já estava, eu vejo aqui que o Senhor Jesus já estava bastante irritado, e aí ele fala,
né, quando Pedro pede para explicar, ele fala assim: também vós não compreendeis até agora? Não entendeis ainda que tudo que entra na boca desce para o estômago e mais tarde é lançado no esgoto? Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam uma pessoa impura, porque do coração é que procedem os maus intentos, os homicídios, adultérios, imoralidades, né, que era uma coisa que ele já começou aqui condenando a imoralidade dos fariseus e dos hipócritas, porque faziam coisas que a lei permitia, mas nem tudo que é legal é legalmente moral, ok? Então, do coração procedem essas coisas todas, roubos, falsos testemunhos, aqui no 19, continuando, calúnias, blasfêmias. 20. Essas coisas corrompem o indivíduo, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro, né? Impuro espiritualmente. Jesus atende ao clamor dos gentios. Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se à região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, descendente dos cananeus, né? Aquele povo que foi expulso por Josué da terra prometida, natural daquelas regiões, né? Cananeia, veio a ele clamando. Então essa mulher veio: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós, os discípulos, né? Ao que Jesus replicou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, reforçando a prioridade, né, dele, que era salvar os judeus, e ele deixa isso bem claro. 25. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me, né? Ao que Jesus lhe respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. O Senhor Jesus fala isso para ela, né? Nada que o Senhor Jesus fazia absolutamente era em vão, tudo tinha significado. Ele conhecia o que essa mulher estava sentindo, né? O que ela estava pensando, e aí ele fala isso para ela, e que não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento sua filha ficou sã, ficou curada, né? Em João 1, 11 e 12, olha o que diz: ele veio para o que era seu, né? O Senhor Jesus veio para o que era seu, vimos ele falando sobre isso, né? O povo escolhido de Israel, os judeus, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, os que creem no seu nome. Então, os requisitos para se tornar filhos de Deus não estaria mais naquela linhagem, né? na tradição, em ser judeu, né? Mas em acreditar, crer no seu nome, crer que o Messias é o Filho de Deus, né? É o enviado de Deus. E aí a gente, né, faz aqui uma reflexão sobre banquete e migalhas, que era o que estava acontecendo ali, que o Senhor Jesus falou para essa mulher. E aí abrir meu coração e compartilhar algo com vocês, uma pequena experiência. Dos 19 anos aos 24, vocês faz bastante tempo, né? Eu participei e não me arrependo de nada que fiz. Fiz parte de uma instituição, tive um cargo nessa instituição, e tem pessoas que amo até hoje, a gente tem contato, temos um grupo de WhatsApp e tal. São pessoas muito especiais para mim, porque foram anos da minha juventude, né? Muito intensos na obra do Senhor, com certeza. Mas eu não sei, conto nos dedos de uma mão, se falei a razão realmente de eu ter saído, se
se falei para 3, eu acho que foi muito. Porque era algo muito particular. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando eu estava lendo aqui esse versículo, eu vi que tinha tudo a ver. Então fiz parte dessa instituição, fui muito feliz lá, conheci pessoas e tive muitas experiências, né, espirituais, em ajudar, enfim, em pregar, em tantas coisas, a palavra. Só que teve um momento que eu já não estava mais, eu já não estava concordando da forma que estava sendo feito, né, as coisas ali, que estavam sendo feita a obra ali. E numa noite então, né, estava no salão, e o líder religioso lá, ele era tava tendo, a mulher estava com um demônio, e ele falou que ia contar até 3, e o demônio ia sair daquela mulher e ia para a gravata. Ele pegou a gravata lá de um outro líder religioso, aí fez aquele espetáculo, né, conta até 3, aí o demônio, você vai sair dessa mulher e vai pra gravata. Aí 1, 2, 3, a mulher voltou em si, a família da mulher lá vendo tudo aquilo e bem emocionados. E aí depois ele falou, vou contar até 3, e o demônio que estiver nessa gravata vai voltar para ela. Quem quer essa gravata? Aí o povo, isso aqui, né? E aí ele contou 1, 2, 3, e a mulher voltou a manifestar, e a família vendo, e aquilo ali então para mim foi a gota d'água. Eu lembro que no final da reunião eu subi, né, lá pro gabinete e falei para ele que não ia continuar mais ali, muito novo. Eu era, mas para as coisas do Senhor sempre fui corajoso e destemido. Graças a Deus por isso. Então falei para ele que não dava mais para continuar, e óbvio, né, como todo ditador, vamos dizer assim, que não respeitar a vontade dos outros, ele foi bem ameaçador, né? Inclusive algumas pessoas tinham medo de falar com ele, e a gente já vai vendo aí uma diferença enorme naquilo que o Senhor Jesus nos ensina através de sua palavra, sua mansidão, né, seu respeito. E ele falou, tá querendo dizer que Deus não habita aqui? E eu falei que não era isso, até porque Deus habita graças aos corações sinceros que tem ali. A palavra dele de alguma forma é pregada, e por isso que eu lembro disso, porque migalhas, né, coisas pequenas, por menor que seja, faz a diferença a palavra do Senhor sendo pregada, mas isso não quer dizer que seja um banquete, que seja da forma plena que o Senhor espera alimentar os seus filhos. Mas eu falei para ele então que com certeza Deus estava agindo ali por causa dos corações sinceros da palavra que era pregada, mas eu não estava me sentindo bem por muitas coisas, não estava concordando e não queria ficar. E aí ele falou que não ia me abençoar para eu sair dali, falei que não precisava, porque eu já era abençoado, e ele falou um monte de exemplos já de pessoas que saíram e que se deram mal, que ficaram loucas e aquele terror, e eu saí e não voltei mais. Senti muito pelas amizades, mas eu não conseguia mais ver o Senhor Jesus. A verdade é essa, eu não conseguia ver mais o Senhor Jesus que eu lia na palavra e que eu conhecia, né? O Jesus que eu conheci, que me rendi, me entreguei, eu já não reconhecia naquelas reuniões. Eu não podia continuar, por achar que cada um vai dar conta de si. E eu sempre pensei isso, que há uma diferença, há um limite muito grande entre a gente ser isento e ser conivente. E eu jamais quis ser conivente com qualquer erro, muito menos com erros absurdos com relação à palavra. Então fica aí essa experiência, mas não é um convite para você se desesperar e sair, né? Jamais. Eu estou falando para vocês que foi algo que eu senti quando estava estudando, pensei, orei, pedi muito ao Senhor, falo, não falo, e tive liberdade em falar. Não sei porquê, mas tive necessidade de falar. Que o Espírito Santo conduza as suas decisões e fale ao seu coração, mas que Ele quer que os nossos olhos fiquem cada vez mais abertos para essa realidade, para o joio e o trigo, para as ovelhas e para os bodes. Isso aí com certeza Ele quer sim, e muito. Então há uma diferença enorme entre se alimentar das migalhas que tem efeito positivo ou o banquete, né,
E à medida que a gente vai ouvindo e vai aprendendo a palavra, nossa memória não vai ficando do mesmo tamanho e a gente não vai conseguindo ficar em determinados lugares, em determinadas situações, por causa do conhecimento que a própria palavra nos traz, né? E isso é muito sério. 28, continuando. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, né? Seja feita a ti conforme queres. Naquele momento, então, ela ficou sã. Repetindo. Outra multiplicação de pães. Partiu Jesus dali, foi para a orla do mar da Galiléia, subindo a um monte, assentou-se ali. Então multidões dirigiram-se a ele, levando consigo mancos, aleijados, cegos, mudos e outros doentes, e os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. Ele curou a todos, né, que iam a ele. O povo ficou atônito quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos enxergando, e louvaram o Deus de Israel. 32. Chamou Jesus seus discípulos para dizer: tenho compaixão destas muitas pessoas. E isso é lindo, isso é maravilhoso, entender que o nosso Deus, ele tem compaixão pelas pessoas. Então, como que eu vou acreditar e seguir uma pessoa que diz, né, que segue o Senhor Jesus, se essa pessoa não tem compaixão das pessoas? Jesus tinha compaixão das pessoas. E aí ele fala no 32, tenho compaixão porque há 3 dias permanecem comigo e não tenho o que comer. Não quero mandá-las embora em jejum, porque podem desfalecer no caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pães suficientes para alimentar tantas pessoas? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Ao que eles responderam: 7, e mais uns pequenos peixes. Tomou os 7 pães e os 7 pães e os pequenos peixes e deu graças. Em seguida os partiu e os entregou aos discípulos, e estes distribuíram à multidão, né? O amor, então, vejo aqui, o amor então tem de ser vivido e não apenas falado, né? A fé sem obras é morta, como fala a palavra. Então os discípulos, né, aprendendo a se doar, a servir, a se doar para o povo, eles distribuíram à multidão. Todas as pessoas comeram até se fartarem. Foram recolhidos 7 grandes cestos, cheios de pedaços que haviam sobrado. E assim os que comeram eram 4.000, sem contar as mulheres e crianças. 39 e último. Ao seguir, Jesus se despediu da multidão, entrou num barco e foi para a região de Magadã. Então há uma fonte inesgotável que corre do trono do Altíssimo, né? Há um banquete sendo servido aos filhos, né? Cada vez que lemos a palavra do Senhor, cada vez que lemos essa palavra, abrimos o nosso coração, damos atenção a ela, um banquete está sendo servido, né? E existe um espaço, sabemos disso, mas não podemos esquecer. A gente tem muita facilidade a esquecer das coisas do eterno. Existe um espaço no coração, na sede das emoções, né, do ser humano, que só é preenchido pela presença do Altíssimo. Não tem outra forma, não tem outro caminho, né? Se o seu coração é de pedra, né, representação da lei, da sombra do que é real, que por meio dessa palavra, não da minha, dessa palavra que vem do alto, você possa ter esse coração que vem do alto, transformado pela lei da nova aliança, pela lei da graça, pela lei do amor, a lei do amor que estreita cada vez mais os laços de pai e filho, né? E entre o Criador e você. Medita nessa palavra, creia no Senhor Jesus como Filho de Deus, reconheça tudo que Ele está falando, tudo que Ele está fazendo, e com certeza sua vida será transformada, não por ação de homem, nem por religiosidade, mas pela entrega total, né? E pela capacitação do Espírito do Eterno em nós, naqueles que creem, naqueles que acreditam. Que Ele te abençoe, que Ele te ilumine a tua casa, a tua mente, que Ele coloque sede no teu coração e fome de cada vez descobri-lo e buscá-lo e conhecê-lo. Tudo de bom para a sua família. É a minha oração em nome de Jesus. Um beijo para você e até a próxima, pessoal.